Podcast Arte e Notícia, com Fredo Júnior. Gente de longe e de perto, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do nosso Arte e Notícia. Mais um episódio, o 13º. E você é o nosso convidado de todas as edições. E a você eu agradeço pela audiência crescente. Sempre em nome dos Estúdios Pinheiros. Estúdios Pinheiros é onde a gente faz aqui essa brincadeira toda, tá bom? Também de Ortiz Contabilidade e Condomínio. Olha, você tem problemas contábeis, não está conseguindo resolver aí parte fiscal? Tem que falar lá na Ortiz Contabilidade e Condomínio, meu amigo Murilo. Em nome de CR Brindes, está aqui, você tem empresa, tem o seu negócio, quer fazer uma promoção, um brinde, presentear os seus clientes, CR Brindes é a indicação. Também em nome do site Independente e em nome de Djalma Mecânica Multimarcas. Falando em Djalma Mecânica Multimarcas, o meu convidado de hoje, o nosso convidado de hoje, é justamente o Djalma Cândido do Nascimento, para quem não sabe. Bem-vindo, Djalma. Obrigado pelo carinho aí no atendimento ao convite. Eu te agradeço aí, vocês aí. Vamos contar um pouquinho a história do Djalma. Djalma é um amigo querido que a vida me deu, né? É o profissional de mecânica que cuida dos nossos veinhos, né? Nossos carrinhos. E tem muita história aí também. Aliás, o que a gente mais tem aqui no Arte Notícia é história para contar. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para a sequência de mais um episódio do Arte Notícia. Se eu fosse você, ficaria por aí. A gente volta depois da vinheta. Voltamos aqui no Arte Notícia e eu preciso tomar água. Senão a gente não consegue falar. O ar-condicionado atrapalha um pouquinho, mas a gente segue aqui. Olha, lembrando a vocês que nós estamos no YouTube, nós estamos num canal lá. Você pode acessar, conhecer, se inscrever, né? E compartilhar também os conteúdos. Você procura lá no YouTube o nosso Arte e Notícia. E nas redes sociais, Instagram e Facebook, @Arte e Notícia. Lembrando que temos também o nosso Zap. Está aparecendo aí na tela, ó. 19 98907 1252. 13º episódio, hoje recebendo o meu amigo Djalma. Se a gente falar assim, o Djalma Cândido do Nascimento, ninguém vai saber quem é. Se a gente falar assim, o Djalma, a oficina do Djalma lá, todo mundo sabe que é. Agora tem outro nome, né? Mas para chegar nesse patamar, Djalma, eu pergunto a você, viveu um bocado, né? Pouquinho, bastante história. Tempo, bastante tempo aí. Vou começar falando o que a gente sempre faz aqui, contando um pouquinho de você, da sua origem. As pessoas talvez não saibam, né? Sim. Que estejam acompanhando. Quem é o Djalma Cândido do Nascimento, que teve sete irmãos, né? Tem 7 irmãos, Sim. uma família grande, Uhum. né? Conta um pouquinho da tua vida aí pra gente saber. Vamos lá. Olha, o Djalma, nós fomos criados, eu nasci num bairro aqui, na cidade de Araras, aqui, um bairro bem pobre, né? Morei 22 anos lá na Vila São Jorge, né? Antigamente, há anos atrás, aí, o pessoal mais antigo aqui da cidade de Araras, né, conhecia como a Vila de Barro, Vila de Barro, famosa Vila de Barro. E foi lá que eu cresci ali, né? Moramos ali, meu pai, ele conseguiu comprar a casinha lá, e aí ele constituiu uma família ali. E eu vim de lá, trabalhando desde criança, né? Para quem não conhece, você que é de Araras provavelmente tem ouvido falar ou já foi até lá. Mas para quem é de fora, imagine um bairro bastante periférico. Sim, né? sim. E no passado era mais ainda, agora está muito diferente. Hoje está bem próximo. Bem urbanizado. Muito. Na época que nós morávamos lá,
né? Ainda tinha muito, mas era bastante barraco, tudo de lata mesmo, né? Que Era de coisa. lata, tinha a linha do trem lá que Pegava o passava o terreninho ali trem. e já levantava alguma coisa para fazer, Na né? verdade, ali, né, eu não cheguei a morar nessa parte de barraco, né? Mas, assim, o meu pai, ele comprou, na época, ele comprou o terreno. Aquelas terras, ela era do saudoso, né? Famoso Jorge Marques. Isso. Aí, meu pai comprou a terra ali, o pedaço de terra, o meio terreno, e ele foi levantando a casa aos poucos, né? Então, assim, a gente teve um pouco melhor do que muitos que moravam ali por perto tinha, né? Que era a parte do... Mas de modo geral, o que Era bem pobre. o trabalho e o processo de urbanização, não só em Araras, mas de modo geral, né, Sim, nas boa. cidades, mas falando da nossa aqui, quando se fala, por exemplo, em Zona Sul, que é onde está localizado o bairro, né, Vila São Jorge, 15 de agosto, Sim, boa. Vila Dona Rosa Zurita, Isso. Jardim Marabá, Parque Sim. Industrial, Uhum. enfim, né? Uma região que foi habitada pela classe trabalhadora, predominantemente pela classe trabalhadora, assim como a Zona Leste. Também. Né? A Zona Leste, por exemplo, quando a gente fala do José Almeto, 1980, eu conheço gente, pessoas que eu conheço, que se mudaram para lá sem água e sem energia elétrica. Foi na época das entregas das casas. Você né? lembra disso? E uma boa parte saiu também dali da Vila São Jorge. Exatamente. Um processo Uma boa migratório mesmo, Sim. né? Dentro da cidade ali, então. E aí vocês ficaram ali. Trabalhava. Como é que foi a infância do Djalma? A infância foi o seguinte, né? Eu tive a infância minha, ela foi uma infância muito, assim, digamos, aproveitosa, né? Tive os meus momentos, mas, assim, foi bem sofrido numa certa parte. A minha mãe, ela faleceu, eu nasci em 1978, em 81 minha mãe falece, né? Ou seja, eu perdi minha mãe com 2 anos e 6 meses eu tinha. E você era o penúltimo dos filhos, né? Penúltimo, porque aí eu tinha, né? Minha mãe, quando ela faleceu, ela deixou meu irmão com 2 meses, né? O mais novo. Aí nessa época aí, a minha irmã mais velha, né? Pegou esse irmão com 2 meses, ela que tinha mais experiência, né? E virou mãe. Experiência que eu digo assim, ela não tinha filho, ela não tinha experiência em cuidar de um filho. Mas ela era mais velha e era que tinha casado recente, né? E ela foi... E assumiu a parada de ajudar a educar o próprio irmão. O próprio irmão. Que, na verdade, se tornou filho, né? Se tornou filho. E até hoje ele chama ela de mãe. Que coisa. Hoje ele está com seus 40 anos e chama ela de mãe até hoje. Que coisa bonita, história bonita. E aí foi, a vida foi assim. E nesse período aí... Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai ele trabalhava com tecelagem. Trabalhou no Textil Semionato, que era as empresas... Antiga Tabajara, que hoje já não tem mais, ele se aposentou lá. Ele trabalhava nessa área, trabalhava à noite. Aliás, Araras também foi profícua nisso, né? Foi. Teve vários empreendimentos, várias tecelagens, né? Meu pai ele era muito concorrido nessa área e as empresas iam muito atrás dele. Ele trabalhava com o quê? Com as máquinas mesmo? Com as máquinas mesmo, Ele, na produção Na mesmo. produção. Ele não tinha... Meu pai, ele sabia escrever o nome. Ele sabia escrever o nome dele e ler malemar. Mas na parte do trabalho ali, ele era assim, um profissional que as empresas corriam atrás dele. Ele possuía doutorado, né? Digamos isso. Sabe que isso é tão bacana da gente falar? Porque as pessoas acham assim. Nós vivemos num país cartorial, em que tudo é documental. Você tem que ter um certificado, você tem que ter um diploma, senão não vale, a experiência não vale. Esse conhecimento de vida, essa experiência, essas vivências das pessoas, seu pai é um deles, e tem vários, né? Sim. Valem tanto quanto. Muito. Né? Mas, por vivermos num país cartorial, esse saber, ele não é reconhecido, né? Não. Como deveria ser. Né? Tem que ter um diploma, né? Digamos aí. É mais ou menos isso. Seu pai trabalhava, fazia um grande trabalho, mas se tivesse ali um engenheiro ou algum profissional, digamos, diplomado naquela área, sim, certamente ganharia mais. Né?
E ele, toda a vida dele, ele trabalhou nessa área e ele nunca se machucou nada com o trabalho, né? São as máquinas, Sim. fiação, ele sempre comentava com a gente lá, né? Os processos, ele comentava, sentava, falava. A gente não entendia muito, né? Mas ele sempre contava. Meu pai, ele sempre trabalhou nessa área. E o fato dele trabalhar à noite, né? A gente morava, a gente ficava sozinho, eu com meus irmãos. E ele, mesmo com a perda da sua mãe, me parece que ele não constituiu outra família, né? Se manteve. Sim. E você fala de uma maneira que a gente fica visualizando, né? Ele tentava deixar os filhos muito perto, né? Ah, meu pai nessa área, assim, ele foi um excelente pai. Ele sempre... Eu sou até um pouco, digamos, até... Porque eu fui o caçula dele, porque quem ficou com ele, né, fui eu. Foi você. Né? Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, né, eu tinha 2 anos e meio e tal, e ele trabalhava, né? E aí eu sempre ficava próximo dele. E aí as pessoas, assim, mais próximo da família, quando eu saía com meu pai, a gente ia para algum canto, porque eu fui muito colado com ele. Então as pessoas falavam assim para ele, né, que ele já era amigo, né? Meu pai teve um monte de apelido. Meu pai foi paraibano. Então a turma chamava ele de... Mas ele é da Paraíba. Paraíba. Meu pai hoje ele faleceu. Mas assim, ele era de Campina Grande, Paraíba. Então a turma chamava ele, o porte dele, chamava ele de Paraibinha, chamava ele, o nome dele era José, chamava ele de Zezinho, seu Zé. Então, cada canto que eu ia era um apelido. Então eu ficava, pô, caramba, né? Eu cheguei até a acostumar, né? Então a turma falava assim, ô Paraibinha, mas você agora aí trabalhando à noite aí, seu filho aí tá com 2 anos, eu lembro disso daí, eu não esqueço. Aí o pessoal falava assim, né? Deixa que a gente cuida do seu filho para você. Dá ele pra gente, a gente cuida. E ele parava, ele olhava, ele falava assim, não, quem cuida sou eu, ninguém cuida não. Você lembra disso? Eu lembro. Eu não tenho muita lembrança da minha mãe, mas do meu pai eu lembro. Engraçado e é bastante comovente você falar. Engraçado assim no sentido de como a gente consegue trazer para a vida algumas memórias afetivas que marcaram a vida da gente. Marca né? muito. Pô. Eu tenho lembranças de 2 anos também, coisas que aconteceram assim que eu me lembro vagamente, né? E não deve ter sido fácil para o teu pai fazer uma criação de educar 7 filhos, Sim. Depois cuidar de outros, né? E como é que você saiu dessa família e começou a ganhar sua personalidade, começou a viver? Bom, você foi uma criança normal, que brincava? Foi uma criança normal, a gente brincava, tudo certinho, né? A gente, lógico, como qualquer criança, a gente tinha aqueles momentos que a gente via que era um pouco diferente, né? Que a gente estava brincando, tudo lá certinho, e às vezes aquele momento, né? Dava aquele horário de ir para casa, né? Tava chegando já o momento, aí a mãe de um chamava, a mãe do outro chamava, a gente ficava meio quieto, porque, tipo assim, todo mundo tá indo embora, a mãe tá chamando, pô, eu não tenho mãe, minha mãe não vai chamar eu tenho que ir, cara, tá na hora de eu tomar meu banho e cuidar da minha vida. E levantar e entrar. Para uma criança, não é fácil. Não é, mas assim, já era ciente que não tinha ninguém para fazer por mim, era eu que tinha que fazer. Então, assim, levantar e entrar, tá dando horário, todo mundo tá entrando, para dentro, para casa. E pronto, acabou. E chegar lá em casa, lá, e começar a se virar. Então, o fato, assim, quando que você começou a crescer, a ter essa personalidade, eu acho que essa personalidade de crescer, de começar a trabalhar, a desenvolver essa responsabilidade, já começou daí. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque eu conheço um pouco da história dele. Mas eu tenho certeza que você que é cliente, por exemplo, de Djalma, ou o conhece de vista, não sabia disso, né? O Arte Notícia tem essa
não digo que seja o nosso objetivo, né? Sim. Escancarar a vida das pessoas, mas é um momento tão significativo em que as pessoas abrem o coração aqui para dizer aquilo que é importante. Sim, Até porque se você não tivesse sido e passado pelas dificuldades que passou, você e sua família, de origem, você não estaria aqui hoje. Com certeza. Né? Passou pela marcenaria. Ui, trabalhei com marcenaria. Trabalhou em oficina mecânica também. Trabalhei. Né? Mas antes disso você vendia chup-chup. Porra. Meus irmãos faziam aquele... A gente chamava juju. Chup-chup, é juju. Juju, né? Meu pai comprou uma caixa, de tanto eu ficar na cabeça do meu pai, compra uma caixa de isopor, ele comprou uma caixinha de isopor pequeno, meus irmãos faziam o juju, o chup-chup, né, que a turma chama aí, colocava no congelador e eu saía para venda. Saía para venda e vendia tudo. Trazia para casa, sempre. Aí você passou... teve início numa oficina, né, trabalhando com pessoas, sim, para pessoas e tal. Como é que você chegou até a Djalma Mecânica Multimarcas? Bom, pode falar. Foi assim, né? Eu comecei a trabalhar na oficina, na parte da oficina mecânica mesmo, né? Foi um momento que quando eu estava no período de férias de escola, eu fui visitar um dia minha irmã e o meu cunhado, que veio do Rio de Janeiro para cá, o Carioca, né? Carlinhos Carioca, ele montou oficina. Não é flamenguista, não, né? Nunca perguntei para ele do time, viu? Eu sei que ele é muito bom de coração, porque o que eu dei de trabalho ali não foi aqui a gente, do Rio de Janeiro, a gente aceita só vascaíno. Não pode. Então, aí eu sempre estava, momento de férias, não tinha nada a fazer em casa, para a rua. Fui visitar minha irmã e ela comentou comigo, né? E aí, por que você não vai ajudar o Carlinhos na oficina? Nessa época aí, vou ser sincero falar para você, eu não sabia, né, em que diferenciar, porque não era a cultura da minha casa. Para você ter ideia, meu pai tinha uma Monarch, uma bicicleta Monarch, eu lembro até hoje, verde, e o ano da bicicleta colada no cano Monarch lá. Barra Forte ou Barra Forte. Ou aquela que tinha garupinha só? Não, ela tinha garupinha, ela tinha uma garupa, meu pai pedalando e eu segurando a garupa, eu lembro, eu sentava lá e ia para casa das minhas irmãs, né? A Barra Forte era da Caloi, né? Era Monarch, não era? Eu não lembro, faz tempo. Eu sei que as duas, tanto a Caloi quanto a Monarch, era concorrente, né? Elas tinham essas bicicletas robustas aí e tal, mas também tinha aquelas leves, né? Tinha. A Caloi tinha aquela de bundinha redonda, eu tive uma dela azul e tive uma vermelha da Monarch, com fitinha do lado. Tá. O pai teve uma lá, era uma verde, tinha até o ano da bicicleta, 82, 83 lá. Esse era o veículo de casa. Então eu nunca tive curiosidade de sobre carro, nada, porque meu pai tinha uma bicicleta. Aí você foi trabalhar com seu cunhado. Fui trabalhar com seu cunhado. E aí? E aí foi um desastre com ele, né, coitado? Não sabia o que Senhoras e senhores, sim, Djalma já foi um desastre como mecânico. Sério. Não sabia o que era um alicate, uma chave de fenda, absolutamente nada. Entendeu? Cruzão de tudo, né? Tudo. Aí ele tentou ensinar, né, um pouquinho, né? E tipo assim, ele mostrando para mim, isso aqui é uma chave de fenda, isso daqui é um alicate, quando eu pedi, você traz e tal. Pô, ele estava debaixo dos carros lá, traz para mim uma L10. Aí você foi aprendendo, né? Fui aprendendo, lógico. Eu levava a ferramenta para ele, ele olhava a ferramenta, essa aqui não! E aí eu fui aprendendo. Aí nesse período aí, né, já aprendi o que era as ferramentas, algumas ferramentas, né? Foi um período curto, porque logo em seguida ele teve alguns problemas, ele teve que fechar a oficina. Fechou a oficina. Esse período que ele fechou a oficina, tinha um concorrente dele que sabia que eu estava desempregado e veio atrás de mim. E aí eu fui tomando o rumo da minha vida, fui trabalhando, fui aprendendo, adquirindo conhecimento. Nessa época, a gente entrava muito nas oficinas, né, o ajudante, hoje mudou muito, tá? Mas naquela época você entrava como lavador de peça. Era muita peça para lavar, porque a gente não tinha tanta tecnologia e as coisas não eram tão fáceis como hoje é. Naquela época você pegava o motor, você não mandava as peças para retífica, você mandava só o básico do básico, aquilo que o essencial. Só ia para a retífica o essencial. O resto era executado tudo dentro da oficina.
Então, naquela época era muito, mas era muito. Tenho saudade de quando era só mecânica, tá? Mas assim, era muito motor de Fusca, motor de Brasília, Corcel 1, Corcel 2, Belina 1, Belina 2, né? Opala, Chevette, 78, 79. Era muito. Aqueles Passat com câmbio alemão que só dava dor de cabeça, com aqueles câmbios que só encavalava a marcha. Kombi, Erro então, de projeto que nunca foi corrigido. ele né? nunca foi. Depois de um tempo que trocaram o câmbio, aquele câmbio alemão dele lá, deixaram de lado lá e deixa quieto, né? Aí mudaram, né? Então era muito isso daí. Então, tipo assim, eu chegava na oficina, era motor e motor para lavar. E ficava o dia inteiro lavando o motor. E quando dava uma oportunidade, aí passava a gente para ir montando e desmontando alguma coisa, né? Mas o foco nessa época era lavar a peça. Uns 2, 3 anos lavando peça. Desmontando o motor, lavando peça. Querosene? Isso. Detalhe, eu estudava de manhã. Querosene não. Você nunca deixou de estudar? Não. Eu quando naquela época era bem acordado com o patrão. No período que eu estudava de manhã, eu trabalhava após o almoço. E às vezes a escola tinha aquela questão, quando você mudava de uma série, passava de ano, Pegava né? a classe à tarde. Talvez pegava a classe à tarde. Você ia de manhã. E isso, aí eu ia de manhã e trabalhava, era o processo. Então sempre era assim, a gente sempre conversava com os patrões, tudo certinho. Sim. E no período de férias da escola, trabalhava o dia inteiro. Então era esse o acordo. Nosso acordo era esse daí. E nunca deixei de estudar por causa da... A sua primeira carteira assinada foi na oficina? Primeira carteira, não. Não? Não foi. Foi onde? A minha carteira, o registro, agora você vai até assustar, foi no escritório de contabilidade. Eu fui o office boy, lembra? Aqueles guardinhas que pegava a bicicletinha. Você lembra em que escritório você trabalhou? Escritório de contabilidade Paulo Alonso. Do Paulo Alonso. Paulo Alonso. Trabalhei. No centro, né? No centro, naquele nos predinhos mais antigos ali que tem ali, da Barão de Arari ali. Sim, sim. Escritório de contabilidade Paulo Alonso. Caramba. Trabalhei ali. Aí ali Só que quando eu trabalhei nesse escritório, eu já tinha passado um período na oficina, lembra? Com meu cunhado e tal, né? Aí você está perguntando o primeiro registro, foi ali. Como é que você já era vocacionado para mecânica nessa pra época? Mecânica? Eu descobri. Porque o cara que está vocacionado para outra coisa, trabalhar em outra, não, eu não conseguia trabalhar dentro do escritório mexendo com aqueles papéis. Né? Eu não conseguia. Quando eles colocavam eu para fazer arquivar nota, colocar tudo certinho, com letra, com isso, aquilo. Sério, aquilo ali era uma loucura para mim. Ficar sentado ali fazendo aquilo ali, que a hora não passava, eu falava, isso aqui não é para mim, não. Eu preciso voltar, eu preciso sair daqui. Eu fui boy também. Fui boy em 2 ocasiões. E é o mesmo sentimento. Eu acho que a gente que tem mais... que é mais expansivo, né? Personalidade, para você ficar enclausurado, fechado, é complicado. Era loucura. Né? E o desespero era mais, sabe de quem? Do pessoal, porque naquela época a gente ia para banco fazer pagamento. Então, o que é os escritórios? Hoje é tudo diferente, mas no escritório a gente tinha que ir em todas as empresas, pegar o DARF, os papéis, trazer os papéis com dinheiro dentro da bolsa, chegava, entregava, recolhimento, entregava para a contadora, que era a dona disso, ela conferia para ir no banco. Chegava na fila do banco, a hora que a turma via que aqueles guardinhas, que aquelas bolsas entrando na fila, era o desespero do pessoal, porque a gente tirava aquela pacoteira para pagar. Imagina como que isso daí dificultava quem estava na fila. Sim. Muito bem. Nós vamos fazer uma pausinha agora. Já demos aí, né, diretor? O papo tá bom, né? E eu tô gostando de ver. Tem coisas que a gente nem imagina, né? Que as pessoas passaram na vida. E aqui a gente tem essa oportunidade de conversar sobre coisas que têm valor. Sim. E essa é a diferença. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente continua aqui, essa prosa boa, com Djalma, o homem que cuida dos motores da cidade de Arara. A gente volta já. Você tem interesse em fazer um podcast, gravar um vídeo,
enfim, colocar sua ideia, ser visto, criar conteúdos, o lugar é aqui. Anote aí, o telefone está passando aí embaixo da tela. 996-97-43-35. Esse é o nosso telefone, que também é o Zap do Estúdios Pinheiros. Certamente você vai encontrar uma forma, um projeto bacana que cabe no seu bolso e você vai poder colocar o seu sonho aí para funcionar e tornar-se realidade. Tá bom? Podcast Arte Notícia, o som da informação. Estamos de volta no Arte Notícia, hoje conversando com o meu amigo Djalma. Djalma, mecânica multimarcas. A gente está falando aqui sobre, no primeiro bloco, falamos sobre sua vida pessoal, pai, mãe, né? A Sim. perda da sua mãe precocemente. Mas esquecemos de falar dos filhos, né? Você tem dois meninos, duas crianças. Tem um casal. Crianças. Só Para tá- nós eles são crianças. Você é Né? eterna criança, né? É. Um casal com quantos anos? Tem o Douglas, que ele tá com 21 anos, e a Lívia tá com 17 17. anos. Você acha que o tempo passa muito rápido? Passa. Porque quando a gente tem 17 anos, a gente acha que o tempo não passa. Mas eu acho Aí que um quando belo dia a gente levanta, olha para o espelho e dá de cara que a gente está com 50 anos. eu vejo hoje meus filhos, né? Acho que a gente vai adquirindo experiência com o tempo, eu vejo meus filhos e eu falo, puxa, como passou rápido. Você aproveitou quando eles eram pequenos? Assim, eu me lembro que no primeiro ano do Guilherme, cara, eu não aproveitava nada, não aproveitei nada. Eu trabalhava igual um condenado, de segunda a segunda. Eu fazia rádio, fazia TV, eu tocava no final de semana, porque você tinha que botar dinheiro em casa, né? Sim. Então, correr atrás. Então, o primeiro ano foi assim, bem complicado. Eu aproveitei. Eu posso dizer que, assim, eu acho que não foi muito diferente do que você está falando, porque eu também precisei trabalhar muito para poder cuidar dos meus filhos, né? Então, era situações, momentos que eu tinha, finais de semana, momentos que eu não estava trabalhando, eu procurava ficar mais próximo deles, né? Para poder cuidar. Mas, na medida do possível, eu acho que eu aproveitei bem, sim. E até hoje eu aproveito muito deles, viu? Eu acho que hoje eu aproveito até um pouco mais. Quando criança, eu tive que trabalhar para poder cuidar deles. De sábado, eu trabalhava até um determinado horário. No período que eu trabalhava também, eu saía às 5h30 de um determinado lugar que eu trabalhava, eu já ia para uma outra oficina e às vezes ficava até 10 da noite porque eu precisava, porque eu tinha que manter meus filhos. Vou te Então, fazer uma era pergunta comigo. aqui. Você se acha mais pai ou mais amigo dos seus filhos? Eu acho que eu sou um pouco de cada, Dos dois. dos dois. O momento que eu tenho que chamar a atenção, falar e conversar como pai, eu falo como pai. E tem momento que eu tenho que sentar e conversar com um amigo. E você acha que os filhos entendem o que é a amizade de um pai ou de uma mãe? Fred, é o seguinte, eu acho que eles diferenciam, assim, porque é o seguinte, quando a gente tem que falar como pai, chamar atenção, conversar, corrigir, é uma maneira. Pelo menos eu falo isso referente aos meus filhos. Quando é um tom um pouco diferente de quando a gente está conversando como amigo. Então sabe diferenciar. Tanto é que sabe respeitar até o limite, até onde eles podem ir, até onde não pode. Então quem impõe isso daí é você como pai. Se você não colocar, se você só colocar como pai mandante, eu acho que você não vai ganhar a cabeça do seu Você não filho. cria, Você não cria. a Você tem que relação, trazer né? o seu filho, você tem que trazer seu filho perto de você.
E mostrar que você, além de um pai, é um amigo que vai compreender. Mas não esquecendo que você, como pai, é pai. Ok? Agora nós parecemos a nossa querida, né, e bastante injustiçada ex-presidente Dilma, né? Mais ou menos igual a meta. Então você é pai, porque quando você for pai, você não vai ser mãe. Porque se for mãe, porque se for mãe é pai, entendeu? Mas é assim. É isso aí. Eu acho o seguinte. Eu falei isso aqui, acho que foi no programa no episódio do Tim Viola, a quem eu mando um forte abraço aqui também. Beijo no coração do Tim Viola, beijo no coração do seu Walter Gambini, que fez um episódio maravilhoso aqui também, uma pessoa incrível. A gente só vai perceber o que é essa amizade, essa questão do pai, depois que você se torna pai. Sim. Antes disso, eu acho muito difícil. Porque o mundo, e sobretudo essa geração, essa tal geração Z que é bem complicada, né? Você estava falando aí, eu trabalhei de office boy, eu fiz isso, fiz aquilo. Cara, eu com 13 anos eu estava trabalhando no Mato Grosso carregando cimento, sem precisar trabalhar. Você conhece um pouco da nossa vida, né? Então, assim, era diferente, era um mundo diferente. Mas tem algumas coisas. Eu acho que algumas coisas, alguns valores, eles permanecem, né? Com certeza. A luta pela vida, a diferença entre o preço e o valor das coisas, né? Isso acho que é a sua vida que vai ensinando, né? Mas de modo geral, acredite você aí que não é pai ou não é mãe, mas é filho ou filha, a gente só vai ter essa percepção depois que tem os nossos. Eu acho que a mulher nem tanto, a mulher já tem um instinto materno. Você falou da sua irmã, que assumiu sem nunca ter sido mãe, ela foi mãe, né? Ela assumiu essa postura de mãe, fora do processo natural dela, né? Dela ser mãe natural. Com certeza. Né? Enfim. E aí, o seu Djalma, o senhor passou inclusive por uma concessionária da cidade. Trabalhei. Não é? 14 anos. 14 anos. 14 anos. 14 anos. Pode falar aqui, não tem. Depois a gente manda. Depois eu vou mandar a conta aí para vocês, tá? Tá. Onde você trabalhou? Eu trabalhei 14 anos na concessionária Chevrolet aqui em Araras, antiga Civemasa. Passei pelo processo da Civemasa, depois teve aquela mudança de nome, que é hoje a Civesa Veículos. Trabalhei 14 anos. Civemasa, que ainda deve pertencer ao Grupo Meto, né? Pertence. É porque na época do Mato Grosso, a frota das C10, das D20 comprava aqui. Sim. Eu entrei na época que eu... O Mazon levava de caminhão. Eu entrei a trabalhar em 95 lá. 95. Você já não pegou essa época. Mas eu peguei uma época, foi em 95, trabalhei 14 anos, né? 95. Nessa época aí, a gente até brincava entre os funcionários na parte interna da oficina lá, né? Em 95, quando eu entrei, eu era um recém-contratado, né? Os mais velhos que já estavam lá, eles não gostavam de trabalhar com os carros da própria concessionária, que é a Civemasa. Porque a Civemasa ela era forte tanto na parte de implemento, era concessionária Chevrolet, vendia implemento e tinha indústria. Certo? Exato. E nessa época tinha muito vendedor. E a gente brincava lá, entre os funcionários, que a Civemasa, só ela que comprou toda a frota de Chevette e Chevy. Porque era o que tinha na época, né? Servir para o pessoal trabalhar, principalmente trabalho em campo, né? E aí quando chegava na quinta-feira e sexta-feira, o pessoal que ia muito lá para o Mato Grosso, viajava longe, vendedores, né? Ia para muito, o Brasil inteiro. Eles retornavam para Araras, e aí deixava lá no pátio lá da antiga Civemasa, um monte de Chevette e Chevy. Quem que fazia as manutenções eram os mecânicos mais novos, que os mais velhos não queriam mexer. Aí sobrava para mim fazer. Mas aprendeu, né? Aprendi muito. Na época que eu entrei lá, eu já tinha uma boa bagagem, né? Mas ali eu fui me desenvolvendo muito mais ali. Teve uma situação que na época que eu trabalhei lá, né? Antigamente lá era assim, passava pelo recepcionista, o cliente chegava no recepcionista, deixava o carro, passava todo o problema para o recepcionista,
O recepcionista passava para o chefe da oficina e o chefe da oficina distribuía o serviço para os mecânicos. E nessa época eu entrei já como mecânico, né? E teve uma situação uma vez, tá engraçada. Chegou um cliente lá, tava bravo, que o carro dele estava falhando, que estava com problema, que já tinha levado em outras oficinas e que não conseguia consertar, e que o último recurso dele era a concessionária ali, porque o carro era Chevrolet, tinha que resolver. E lá, o cara todo, nossa, bravo, né, para resolver a situação. Passou pro recepcionista e o cliente lá sentadinho num banquinho lá que tinha, era um banco de tijolo, de cimento lá, ele sentado lá, né? Aí passa pro recepcionista, o recepcionista chama o chefe da oficina. O chefe da oficina, quem estava parado? Djalma. Chama o Djalma. E eu sempre fui esse porte grandão, enorme, né? Imagina aí, em 95, 96, estava com 22, 23 anos, né? E aí chama o mecânico, e vem o mecânico, e o dono do carro, na recepção lá, só olhando, e vem o mecânico, né? O chefe da oficina entrega a ordem de serviço para mim, eu pego o carro, entro o carro dirigindo, vou pro meu box. E o dono do carro estava na recepção esperando o motorista levar ele embora, levar para casa dele. E eu trabalhando lá, daqui a pouco eu olho lá na recepção, lá uma conversa, né, eu trabalhando. E vem o chefe da oficina, dando risada. Ô, Djalma, vou falar uma coisa para você. O que foi? Cara do céu, já deu tudo certo, tá tudo resolvido. Ô, dono do carro lá, que você pegou o carro, foi dirigir, nossa, a hora que você montou no carro e trouxe aqui para o box, né? Ele foi lá no recepcionista, eu trouxe o carro aqui para vocês resolverem o problema, que as oficinas ninguém consegue resolver, e vocês colocam um guardinha para trabalhar no carro? Nem carta tem para dirigir? Colocou um moleque para trabalhar? E aí depois foram falar para ele, não, o cara é mecânico, tá aqui, tem carta, já tá com a gente trabalhando já, uma bagagem, né? Sim. São situações que eu lembro, isso aí, coisas engraçadas que aconteceram no dia a dia. E de lá você abriu a sua própria oficina. Eu trabalhei 14 anos na concessionária Chevrolet, né? Ali eu acabei me desenvolvendo, mesmo trabalhando na concessionária Chevrolet, eu sempre trabalhei também em outras marcas. Eu trabalhava na concessionária Chevrolet e eu tinha uma oficina de um amigo meu, grande amigo meu, que me ajudava. Ele abriu a porta da oficina para mim, né? Que eu trabalhei muito tempo com esse amigo meu, né? E quando eu saí da oficina dele, que eu fui entrar para a concessionária Chevrolet, ele chamou eu e falou assim, olha, aqui está a chave da oficina, você está saindo daqui, mas você pode ficar com essa chave quando você pegar qualquer serviço particular, você pode vir aqui fazer, que a porta está aberta para você. E até hoje a gente é muito amigo, né? E detalhe, né? E essa pessoa aí, o Celso, do Parque Industrial, até hoje ele tem oficina. Foi ele, né, através dele que eu aprendi. É ele que foi ali o cara que me ensinou mesmo a desenvolver o meu trabalho mesmo aí. E até hoje a gente profissionalizou com ele, né? Ele, né? Celso é loucura. Chegava de manhã lá, de repente na frente da oficina tinha um ônibus para tirar o motor. Olhava para ele, a gente não tem nenhum guincho para puxar esse motor aqui. E ali naquele sofrimento com ele trabalhando ali, cara, a gente desenrolava. E foi ali que a minha cabeça foi abrindo, né? Isso não é problema. O problema é a gente resolver a questão do que está acontecendo. Tirar ou colocar que a gente se vira. E aí foi, trabalhando com ele foi desenvolvendo, abrindo a mente minha, assim. E aí dali saí, foi para a concessionária. E mesmo na concessionária eu sempre estava de olho fora, sempre trabalhando. Você saiu da concessionária quando? Eu saí na concessionária em 2008, 2009. Não me recordo muito bem. Já para abrir a sua. Isso, aí eu trabalhei 6 meses no fundo da minha casa. Aí eu lembro que lá nesses 6 meses eu tinha uma meia dúzia de ferramenta, o meu carrinho era uma carriola de pedreiro, comprei um macaco jacaré parcelado no cartão lá, perder de vista lá mesmo, 5, 6 parcelas tinha que pagar, e graças a Deus, dali para frente ali, né,
Quando eu saí da concessionária, eu fui bem sincero, né? Falei assim, olha, se um dia faltar um carro para eu consertar no fundo da minha casa, entendo que não é mais para eu trabalhar nessa área. E muito pelo contrário. Eu comecei a desenvolver no fundo da minha casa lá, e nunca, até hoje, sou grato a Deus aí, nunca faltou um dia sequer, até na pandemia aí que teve o processo aí. Verdade. O momento da pandemia foi um momento que eu posso falar para você, foi o momento que eu mais deslanchei. Que coisa. Faltou né? nada, nunca faltou e nunca vai faltar. Eu acho que é por conta do profissionalismo, né? Tá aqui. Eu sou suspeito em dizer, porque há quantos anos você cuida dos meus carros? Já faz tempo. Faz tempo, faz uns 8 anos, mais Quase ou menos. 10 anos por aí. Mais ou menos, né? por aí. E te conheci por indicação de um amigo, cunhado, né? E com ele, e depois de mim, aí veio. Ele também cuida dos carros do meu pai, da minha mãe, enfim, né? Acho que tudo isso tem a ver. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Vocês analisavam, acho que tinha um olho para tirar motor, fazia isso, fazia aquilo e tal. Na verdade, tem uma coisa em você que eu acho super legal, super interessante. Você tem uma postura professoral. Porque o cara chega lá, é muito comum acontecer isso. De chegar para ele e falar assim, então, tal, eu faço isso, o Djalma, um negócio assim, tal, não dá para ouvir, não dá. Traz aí amanhã ou depois de amanhã, a gente ajeita, tal. E na hora de você explicar o problema, você é muito didático com o cliente. Isso, no meu entendimento, quando eu falo professoral, tem a ver com didática, óbvio, faz a diferença. Porque o cara não fica... Você tem profissionais, já conheci alguns na minha vida, que o cara fala assim, troquei isso aqui para ver, não dá a mínima explicação, não explica como é que funciona. E você tem um cuidado de falar, olha, você está vendo essa peça aqui? Isso aqui funciona dessa maneira por causa disso. Uma informação que, em tese, para o cliente, não faria diferença nenhuma. Mas talvez faça a diferença na sua clientela para mantê-la até hoje. Entendeu? Eu gosto de executar o meu trabalho, né? Uma das coisas que eu prezo muito, cliente não saia com dúvida da minha oficina. Esse é o ponto. Eu gosto de explicar, gosto de mostrar o que foi trocado, as peças substituídas, todas as peças substituídas, dentro de uma caixa, dentro de uma sacola, dentro do carro lá. A hora que o cliente vem buscar, o que é isso? As peças foram substituídas do seu carro. Só tem uma coisa chata que você faz. Sim. É no final. Quando você fala assim, é cartão? Mas tem que sobreviver, né? Tem que sobreviver. Óbvio, tô brincando. Mas acho que faz parte, sabe? Cada profissional, né? Cada profissional ele tem uma maneira de trabalhar. Eu gosto de trabalhar dessa maneira. Esse é o jeito meu de explicar, né? De mostrar o que foi feito. Esse é o meu jeito. Né? Às vezes eu falo até um pouco demais, porque eu vejo que o cliente não está entendendo. Eu falo assim, vamos parar por aqui, porque para mim é fácil. Porque eu trabalho dia a dia, estou lidando com isso. Então, da maneira de explicar, eu sei o que está acontecendo, né? Mas às vezes o cliente, para mim é muito simples, mas para o cliente não é. Então eu procuro, hoje eu aprendi a diminuir um pouco mais a explicação e tentar ser mais objetivo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós estamos caminhando quase para o final do nosso episódio, e eu acho que tem algumas perguntas interessantes. O mecânico nada mais é do que o médico do carro, certo? Sim. Tem algumas situações que falam, né, que existe um mecânico para consertar a caca do engenheiro. Pois é. Eu conheço certas pessoas que vão, por exemplo, ao médico já com o diagnóstico para o médico só olhar. Tipo, olha, doutor, eu estou tendo isso porque, olha, eu fiz isso, eu pesquisei no Google, tal. Isso acontece com vocês também? Acontece, bastante. Veja bem, isso aí, eu acho que não é só o Djalma. Eu acho que, se a gente falar
Se a gente entrar nessa área, é uma coisa bem ampla, tá? Sim, sim. Veja bem, é bem discutida. É bem discutida quando conversa mecânico com mecânico, tá? Nossa área. Você chegar, eu acho que foi bom você perguntar isso aí, que é bom conduzir uma certa situação. Hoje a gente tem a internet. E a internet está aberta aí para tirar muita dúvida. Ok? Ok. Vou falar um exemplo para você. Se você faz um exame de sangue aí, sei lá, você pega lá, você não entende nada, você joga na internet, vai te dar um monte de resultado, um monte de situações. Dentro dessas situações aí, você vai pegar lá um monte de coisa, mas você vai ficar meio vendido, certo? A internet está ali. Quando você joga um problema do seu carro na internet para que, através daquele vídeo do YouTube, você vai resolver a situação, é diferente de você levar no mecânico e o mecânico passar para você. Você pode pesquisar e você ficar atento com o que está acontecendo para você ter uma ideia. Mas quando você for chegar no mecânico, conversa com ele numa boa. Fala o que pode, será que... Sabe, são situações, maneira de você conduzir a conversa com o mecânico. O cliente quer, na verdade, uma confirmação daquilo que ele acha que é. Sim. Né? Mais ou menos isso. Mas todo mundo é um pouquinho de... Mas com o médico também, assim. Todo mundo é um pouquinho de médico, todo mundo é um pouquinho de advogado, todo mundo... Mas não é, né? Aí quando você vai no profissional mesmo, aí que ele vai te passar certinho. Você sabe que é engraçado. Olha só. Assim como o médico é de confiança, o mecânico, para pôr na mão do seu carro, também é de confiança. Sim. Eu vou contar um caso. Eu gosto de utilizar as minhas próprias experiências para a gente dizer que não está inventando conversa, mas que é fato. O ano passado, comprei um carrinho, sabe disso, que você cuida dele. E aí, eu achei uma coisa muito interessante, porque no mercado de automóveis, infelizmente, nem sempre existe ética. Sim. Né? Então, eu me lembro que comprei em Limeira esse carro, trouxemos para cá para você avaliar, para você aprovar, tal. O menino falou assim, o carro tá bom, você gostou? Eu falei, eu gostei, acho que tal. Então, pode comprar, tá bonzinho, dá para rodar. Tá tranquilo, beleza. E aí o carro apresentou um defeito, não me lembro exatamente o que era. E eu liguei para o vendedor, que já tinha te conhecido. E aí ele falou assim, não, mas então é o seguinte, você vai ter que botar o carro em cima do guincho e trazer aqui em Limeira para a gente levar no mecânico. Eu falei, peraí, cara, você me vendeu um negócio. O negócio apresentou problema com 3, 4 dias, uma coisa assim. Você conheceu o meu mecânico, você quer que eu pegue daí para levar para o mecânico seu, que eu nem sei quem é. Você já recebeu o dinheiro da compra? Não, mas você sabe como é que... Não, cara, eu sei o seguinte. Sei que eu estava pensando até em comprar um outro carrinho, mas não vai ser com você. Obrigado, eu vou ficar no prejuízo. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que vale mais você confiar na palavra de quem você conhece e o médico de carro, que é o mecânico, é a mesma coisa. Não estou dizendo que você está aqui, porque isso é fato. Sim. É igual quando você compra, eu gosto de tal restaurante, eu gosto de tal comida, eu gosto de tal lugar, porque você se sente melhor, porque você tem mais afinidade, ou seja lá o que for. Né? E essa relação é importante. Não é só uma relação comercial de trabalho, é uma relação de confiança. Né? De você falar assim, peraí, estou confiando a vida do meu carro na mão do profissional. Né? Só um detalhe, vou aproveitar aqui esse momento, né? Aproveitar você aí que está assistindo aí esse podcast aí. Fala aqui na câmera. É bem interessante, tá? Você que vai comprar um carro, isso aí facilita muito a vida do mecânico que vai olhar o carro para você. É uma dica que eu dou, e isso é muito valioso para você que quer comprar um carro e também para o mecânico. Quando você estiver pensando em fazer a compra de um carro, você tem um profissional que faz serviço para você. Sempre antes de você fazer a compra, fechar o negócio, conversa com o mecânico primeiro. Troca uma ideia com ele, pergunta a opinião do mecânico. Esse seria o primeiro passo. Segundo passo, liga para o mecânico, para o seu profissional, antes de você pegar o carro num particular ou num dono de garagem,
para levar o carro para o mecânico. Isso é bom para você e para o mecânico. Por quê? Porque senão, de repente, você chega na oficina, na mecânica do profissional, você chega sem avisar, sem nada, às vezes o próprio mecânico, ele está com a cabeça um pouco cheia de muitas coisas para resolver na oficina. E às vezes ele está com o compromisso da entrega de um carro, e você chega sem avisar, sem nada, e fala assim para ele: ô amigão, estou comprando um carro, dá uma olhada para mim. Você pode ter certeza, o mecânico não vai falar assim para você: não posso olhar. Ele vai olhar. Só que se você não avisou ele antes, com certeza, e ele tiver com alguns problemas para resolver, ele vai dar uma olhada para você. Ele, no máximo que ele vai fazer é escutar o barulho do motor. Ele não vai sair Não vai fazer um diagnóstico preciso, né? Não vai fazer um diagnóstico preciso. Por quê? Porque você não avisou. Então, o primeiro detalhe, avisa o mecânico. Liga para ele: amigo, estou vendo um carro aqui, gostei. Posso levar para você agora? Não, não posso agora? Não. Qual hora que eu posso levar? Porque você vai pegar o mecânico já preparado para olhar seu carro. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe que eu vou dar para você. Gente, quando você for comprar um carro, tá? Independente do ano do carro aí, entrou dentro do carro, primeira coisa, olha a parte de acabamento do carro, estofado, teto do carro, os botões de ligar e desligar, ventilador, se está tudo ok, tudo em ordem. Porque se você entrou dentro do carro, na parte interna, já viu estofamento rasgado, teto do carro tudo amarelado, botão de erguer e subir o vidro quebrado, esquece, se o antigo proprietário não teve cuidado com a parte interna do carro, você pode ter certeza. O cara não cuidou da mecânica. São esses pequenos detalhes, por quê? Porque a gente que trabalha, eu que trabalho nesse campo profissional, aí já estou nessa área há 36 anos, a gente vê muita coisa que a gente acaba ficando até com dó. A pessoa, na inocência, levou um carro tudo arrebentado. Então, é bom você levar para o mecânico vai te orientar. Mas preste atenção nesses detalhes. Pequenos detalhes que vai fazer uma grande diferença. Se a pessoa não cuidou do acabamento interno, que é uma coisa simples, você pode ter certeza. A parte externa, a parte mecânica, a pessoa vai ser muito relaxada nesse sentido, tá? Isso aí é muito importante para você. Essa informação que estou passando para vocês aí. É muito bom para você e pro profissional também, o próprio mecânico prestador de serviço, tá? Ligar, avisa antes, ó, tô comprando, você pode olhar agora? Procura fazer isso daí. Olha, dá uma olhadinha na parte interna do carro, entrou, tá tudo quebrado, deixa quieto, entendeu? Sempre é bom vocês trocar ideia com o mecânico antes de estar executando o serviço. Celso Russomano tá sempre passando na televisão, aí é o sábado aí. Problema de carro, ele tá sempre falando. Leve o mecânico, leve o seu carro a um mecânico. O mecânico, ele não vai conseguir prever o que vai acontecer, mas a gente consegue dar para você uma base de como está o carro e de como está sendo cuidado. Isso aí a gente consegue. Muito bem. Me diga uma coisa, já no finalzinho do nosso podcast, tenho duas perguntas para te fazer. Sim. E você tem que ser bem rápido na resposta. Há uma lenda, existe uma lenda, eu não sei se é lenda, me parece que ela não é tão lenda assim, ela é dentro da realidade. Carro está desligado, vou sair com o carro de manhã, ou desliguei o carro, com o tempo fechado. Ligo o carro e já saio com o carro. É mito, é lenda, ou de fato o carro precisa ter pelo menos um minutinho ali para lubrificar todo o motor? Como é que funciona isso? Tá. Explicar isso em poucos minutos pouco. Mas vai lá. Eu vou tentar dar uma boa resumida. Tá, quando nós falamos de um carro que usa um óleo 0W20, quando usa um óleo 5W20, 0W30, você pode dar partida, sair com o carro, porque essa classificação de óleo é coisa de segundo. Todo o óleo que está depositado no kart já subiu e já lubrificou o motor. Ponto. Esse óleo é o sintético? Esse óleo é 100% sintético, só que tem essas classificações que eu falei para você. Tá? E esses óleos que eu estou falando, essa classificação, são exatamente de carros que praticamente são alguns modelos, tá? Uma boa parte dele, 2005 em diante, já começaram a usar o óleo 5W30. Não são todos, tá? Uma boa parte, 80%. Se você pegar um carro de 97 para baixo, já são aqueles carros que usavam o óleo 20W50,
15W, 40, Que é o mineral. que é o mineral, ou semissintético. Porém, esses carros, quando você dá partida e essa classificação de óleo, no mínimo, você pelo menos tem que ficar uns 2 minutinhos ali, quietinho, para que o óleo suba e faça toda a lubrificação. Então, nesse caso, a sua pergunta foi bem específica. É legal você dar partida, espera um pouquinho, deixa o óleo subir para lubrificar para depois sair. Tem muitas coisas aí que, se eu for relatar aí, é muito detalhinho aí. Por via sobre das isso. dúvidas, 1 minutinho. Perfeito. Vai esquentando. Sim. Para a gente fechar, eu quero te fazer uma última pergunta, que eu Certo. acho bem interessante. O senhor prefere a tecnologia dos motores ou os carburados? Eu acho que foi o tempo. O tempo do carburador. O carburador evoluiu. Antigamente era carburador simples, depois saiu o carburador duplo, depois saiu o carburador semi-eletrônico, depois saiu o carburador eletrônico e hoje nós estamos na tecnologia da injeção eletrônica. Tá? Então, se você falar para mim hoje como mecânico, eu prefiro Eu hoje... tecnologia. Hoje eu fico na tecnologia. Por quê? Porque eu não tenho peça muito para trabalhar com parte de carburador. Então, hoje eu falo para você... Mas você sente falta do carburador? Do barulho do carburador? Do motor e tal? Era diferente. Bem diferente. Né? Muito diferente. Ali eu vou ser sincero e falar para você. Os mecânicos formados lá atrás, né? A gente, digamos assim, na minha época, tem até algumas pessoas mais antigas, nós aprendíamos o seguinte: a gente era formado para consertar. A gente desmontava o carburador, a gente achava qual era o problema dentro do carburador, trocava giclê, resolvia, abria, sobe mais a boia, diminui mais a boia, troca o giclê, aumenta a agulha, o injetor está entupido, aumenta o ar, diminui o ar. Então era tudo isso daí, certo? Vamos passar a escovinha de aço. Isso, vamos. Então, abre o carburador novamente. Era assim, uma perda de tempo, mas pra gente, aquilo ali era tipo assim, cara, eu resolvi, consegui, tô feliz, tá certo, tá em ordem, tudo perfeito, ótimo. Hoje, a tecnologia chegou. Hoje um bico injetor deu problema, troca o bico. Hoje você está com um atuador da marcha lenta, porque você não regula mais a marcha lenta, o atuador vai fazer a regulagem, tá? Ah, tá com problema? Troca o atuador. Então não existe mais esse tipo de regulagem, né? Não tem mais sabe aquele momento de você sentar, pegar o carburador, colocar na mesa? Não. Hoje o sistema de injeção eletrônica, ele fundiu junto com a mecânica. Eu tenho saudade da época lá atrás que era só mecânica, tá? A mecânica, hoje, esse tempo atrás, eu estava falando com os meus amigos, colaboradores lá, trabalham junto comigo, né? Trocando ideia, conversando. Eu tenho saudade da época que eu sentava atrás do Fusca, do Corcel, pegava o platinado, colocava, vamos regular o ponto, regular o platinado. Né? Então era ali, o carro não está pegando, aí é a bobina. Esfria, joga uma toalhinha. Se naquela época a gente reclamava, né? Eu tenho saudade, porque hoje é bem diferente. Você concorda com a máxima que que o motor de Fusca era pau para toda obra? Fácil de mexer? Antigamente a gente fazia assim, fazer socorro, prestar socorro. Parou o Fusca. Não. O problema do Fusca, parar o Fusca, era uma chave de fenda, um alicate, uma L10 e uma 10 combinada para soltar o distribuidor. Acabou. O alicate era para mexer, só, acabou. Saía com meia dúzia de ferramentas no bolso, acabou. Hoje mudou. Você vai prestar um socorro no carro de injeção eletrônica, você tem que levar, além dessas ferramentas, que é o básico, né? O arroz e feijão do mecânico, alicate, chave de fenda, uma L10, uma L13, o básico do básico. Você tem que levar o aparelho de injeção eletrônica, você tem que levar um manômetro para medir a pressão da bomba de combustível, para ver se a bomba está trabalhando, mas se ela está trabalhando na pressão exata. Você tem que levar a caneta de teste, você leva uma bagagem junto, para você tentar fazer com que esse carro funcione para você fazer o socorro. Ajudou muito. Seu Djalma Cândido do Nascimento, muito obrigado.
Para a gente fechar aqui, te agradecer pelo carinho que teve com a gente, Sim. te agradecer por acreditar no projeto também. Opa, Muito legal, bacana, muito obrigado. Para fechar, como é que o pessoal te encontra? Como é que pode falar contigo? Como é que pode... Pô, meu carro tá passando mal. Quero levar no Dr. Djalma. Como é que faz? Calma aí. Hoje nós estamos na Avenida Luiz Polo, né? Número 3000, lá no Pedras Preciosas. Luiz Polo, 3000. Luiz Polo, número 3000, Pedras Preciosas. Se vocês procurarem também no Google, colocar como Djalma Mecânico, vai dar já a localização, tudo certinho, estão lá. Estamos trabalhando já na área da oficina, aí já na faixa de uns 36 anos. Passa o telefone. Tá? 36 anos trabalhando nessa área. Estamos cada dia aprendendo, tá? Cada dia, cada momento a gente aprende, cada dia é um problema diferente para a gente estar executando o trabalho. O telefone da empresa é o 19 99644 4084. Repete devagarinho. 19, né? 99644 4084. Pode ligar. A gente agenda um horário lá para deixar o carro com a gente, fazer um orçamento para você sem compromisso nenhum. A gente efetua o orçamento, tá? A gente não faz nenhum serviço feito sem o cliente aprovar o orçamento, saber o que está acontecendo, saber os valores certos. Ponto. O cliente tem que saber o que está acontecendo, os valores, aprovou o orçamento, a gente dá andamento. Levou o carro lá, verificou tudo certinho, pô, não vai dar para eu fazer agora, seu carro está andando perfeito, está aqui o orçamento, pode levar embora sem problema nenhum. Tá bom? E é assim que a gente trabalha aí no dia a dia. E estamos aí também com um novo projeto, tá? Logo aí a gente vai estar também aí com o Djalma Suspensão, a gente vai estar abrindo a segunda loja, a gente vai estar trabalhando aí com a parte de troca de óleo, a Djalma Auto Center. Auto Center, eu falo agora. Djalma Auto Center. A gente vai abrir a segunda loja, a gente vai estar trabalhando com a parte de suspensão, parte de freio, vai estar trabalhando com alinhamento, balanceamento, e a gente vai estar trabalhando também exclusivamente com troca de óleos e filtro, uma segunda loja. Já está na sua fase final aí, e estamos juntos aí. Nós vamos empreender e dar mais emprego também, e consertar os carros do pessoal aí. Muito bem. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Imagina, viu? muito legal. O papo foi muito bacana. Tenho certeza que você aí gostou, assim como eu, né? A gente relembrou algumas coisas aqui muito importantes. Só não vale levar para o Djalma, e não era ele que fazia isso. À época, para a gente rir um pouquinho aqui, eu tinha um Fiat 147, 83, Spazio 83, a álcool. O Fiat era uma gracinha, mas a agulha do carburador era uma desgraça. Não tinha jeito, porque quando parava o negócio ali, você tinha que parar o carro. Sim. E não tinha jeito, ele parava nas horas mais inapropriadas. Mas, na época, eu não conhecia o Djalma. Querido, forte abraço. Agradeço. Obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria. E a você, o meu muito obrigado, claro. Agradecendo também aos nossos parceiros, o Estúdios Pinheiros, que é onde a gente faz toda essa brincadeira, Ortiz Contabilidade e Condomínio, escritas fiscais, contabilidade, enfim, abertura de firma, você pode consultar por lá também. CR Brindes, olha, material promocional para sua empresa, para o seu negócio, é o lugar certo, o grande parceiro da gente aqui também. O site, o Independente, e, claro, o Djalma Mecânica Automotiva. Para você de perto, para você de longe, beijo grande, até o próximo episódio de mais um Arte Notícia. Até lá.